Você já parou para olhar para trás, para o ponto exato em que a inocência começou a se esvair? Para aquele instante, quase imperceptível, em que a porta que guardava o seu mais íntimo começou a se abrir, não por sua vontade, mas por uma exigência silenciosa, quase sedutora. Pense por um segundo. Não na data específica, mas na sensação. A sensação de que algo fundamental, algo que definia quem você é, estava sendo lentamente redefinido. Respire fundo. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. Agora, tente se lembrar do que realmente significa privacidade. Não a definição do dicionário, mas a sua definição. O que é aquele espaço sagrado, inviolável, onde seus pensamentos mais crus, seus medos mais profundos e suas esperanças mais secretas residem? É o seu santuário interior, o último refúgio da sua individualidade. Mas e se esse santuário estivesse sob cerco, não por um inimigo visível, mas por uma força onipresente, quase benevolentemente coercitiva, que sussurra em seus ouvidos: confie em mim, é para o seu próprio bem. Hoje, não vamos apenas debater, não vamos apenas apresentar argumentos. Hoje vamos nos sentar juntos, como velhos amigos à beira de uma fogueira, e questionar a própria fundação da nossa existência moderna. Vamos desvendar a teia complexa que liga a nossa mais preciosa liberdade à nossa mais urgente necessidade. E a pergunta que paira no ar, como uma névoa densa sobre a consciência coletiva, é: a privacidade deve ser sacrificada em nome da segurança? Não é uma pergunta retórica, é um espelho. Um espelho que reflete não apenas o mundo lá fora, mas o mais íntimo de você. Houve um tempo, não muito distante, em que a sua vida era sua e de mais ninguém. A sua correspondência era inviolável. Suas conversas, privadas, seus pensamentos, seus. A menos que você os expressasse, eles habitavam apenas o seu mundo interior. Que nostalgia, não é? A ideia de um mundo onde a sua casa era o seu castelo e não apenas uma estação de monitoramento disfarçada. Mas o tempo é um rio implacável. E as margens desse rio foram sendo moldadas, sutilmente no início, violentamente depois por uma correnteza invisível: a tecnologia. Primeiro a alegria da conexão. O telefone, a televisão, a internet. A promessa de um mundo sem fronteiras, onde o conhecimento e a comunicação fluiriam livremente. Quem poderia resistir a tal sedução? Lembro-me da emoção de descobrir a internet pela primeira vez. Aquela sensação de um universo de informações ao alcance dos dedos. Era como se o gênio da lâmpada tivesse me concedido um desejo ilimitado. E como todo bom gênio, ele tinha um preço. Um preço que na época parecia insignificante. Um preço que hoje talvez estejamos começando a entender a verdadeira magnitude. Porque, veja bem, à medida que construímos essa teia digital que nos envolve, criamos também as condições perfeitas para que cada um de nossos movimentos, cada uma de nossas preferências, cada um de nossos impulsos, seja mapeado, como a história do João e Maria. Mas ao invés de migalhas de pão, deixamos um rastro de dados que nunca se apaga. Onde você foi? O que você comprou? Com quem você falou? O que você pesquisou na calada da noite? A resposta, em um número alarmante de casos, está guardada em servidores que você nem sabe onde ficam. E então o grande argumento. O argumento que silencia a maioria das vozes e justifica a maioria das intrusões. A segurança. Terrorismo, crimes cibernéticos, fraudes, pedofilia. Nomes que nos assustam, que evocam um medo primordial. E diante desse medo, a oferta: entregue-nos um pouco da sua liberdade, da sua privacidade, e nós lhe daremos a proteção. É uma oferta tentadora, não é? Como a história da serpente no Éden, que prometeu conhecimento, o conhecimento da segurança. Mas, como Adão e Eva, será que estamos comendo do fruto proibido sem entender completamente as consequências? Será que, ao buscar a segurança externa, estamos abrindo mão da segurança mais profunda, a da nossa própria identidade e autonomia? O que acontece com a alma humana quando cada canto escuro dos nossos pensamentos pode ser iluminado, não por nossa vontade, mas pela vontade de terceiros? A causa raiz desse dilema
Não é a tecnologia em si, não é o algoritmo, é algo muito mais profundo, algo que reside na própria essência da humanidade: o medo. O medo do desconhecido, o medo do caos, o medo da ameaça que não podemos ver. E quando o medo se instala, a razão muitas vezes se curva. Pense comigo, a segurança em sua forma mais pura deveria nos libertar para viver. Mas e se em nome dessa mesma segurança nos tornarmos prisioneiros em uma cela de cristal, onde somos protegidos de nós mesmos, das nossas imperfeições, das nossas escolhas não conformes? Lembra daquela sua vizinha que te contava todos os segredos, mas de repente parou? Ou aquele amigo que antes era tão espontâneo, mas agora parece sempre pensar antes de falar? Não é coincidência. Quando a sensação de ser observado se torna onipresente, a autocensura se instala. A criatividade diminui, a inovação estagna, o debate se empobrece, porque a verdadeira liberdade só existe onde a privacidade é respeitada, onde você pode ser quem você realmente é, sem medo de que cada peculiaridade, cada erro, cada pensamento não ortodoxo seja catalogado e, quem sabe, usado contra você. É a fábula da gaiola dourada. Linda por fora, segura, com comida e água à vontade. Mas por dentro é uma prisão, a alma da ave murcha, pois a liberdade de voar, de explorar, de arriscar, foi tirada. E para nós humanos, o voo é a capacidade de sermos autênticos, de desafiar o status quo, de criarmos o novo. Sem privacidade, nos tornamos mais previsíveis, mais facilmente manipuláveis. E uma sociedade previsível é uma sociedade que parou de evoluir. O que acontece quando o Estado ou grandes corporações detêm um poder de vigilância tão massivo que podem prever nossos comportamentos, influenciar nossas decisões e, em última instância, moldar nossa realidade? Isso não é uma teoria da conspiração. É uma realidade potencial que se desenrola diante dos nossos olhos, mascarada pela promessa de um mundo mais seguro. A ironia é cruel. Em nossa busca desesperada por segurança, podemos estar construindo as prisões mais sofisticadas da história. Não com grades de ferro, mas com fios invisíveis de dados. Prisões que não nos confinam fisicamente, mas nos confinam mental e espiritualmente. Onde a liberdade não é tomada, mas sutilmente negociada por uma ilusão de proteção. Então, como traçamos essa linha? Como resistimos à sedução da segurança absoluta em detrimento da liberdade essencial? A resposta não é simples, mas começa com um despertar. Um despertar para a compreensão de que a privacidade não é um luxo, mas um direito fundamental e um pilar de uma sociedade saudável e livre. Primeiro passo: questionamento incessante. Não aceite as narrativas prontas. Quando te oferecerem segurança em troca de privacidade, pergunte: que tipo de segurança e a que custo? Será que as ameaças são realmente tão grandes que justificam tal sacrifício? E quem define o que é seguro? Acredite, o maior poder que você tem é o poder de fazer as perguntas certas e de exigir respostas. Segundo passo: alfabetização digital e cívica. Entenda como a internet funciona, como seus dados são coletados, armazenados e usados. Não basta saber usar um aplicativo, é preciso entender o ecossistema por trás dele. E mais importante, entenda seus direitos. Conheça as leis de proteção de dados do seu país e as discussões globais sobre o tema. Você não pode defender o que não entende. É como tentar lutar uma guerra sem conhecer o campo de batalha. Terceiro passo: curadoria consciente da sua vida digital. Não se iluda, você deixa rastros, mas você pode controlá-los. Pense antes de clicar, antes de compartilhar. Ajuste as configurações de privacidade de todas as suas contas. Use ferramentas de proteção de privacidade, navegadores focados em privacidade, VPNs, criptografia. Considere se você realmente precisa de tantos aplicativos e serviços que exigem acesso aos seus dados. É sobre ser um jardineiro do seu próprio jardim digital, podando o que é desnecessário e protegendo o que é vital. Quarto passo: exija transparência e responsabilidade.
Empresas e governos precisam ser transparentes sobre como usam seus dados e precisam ser responsabilizados quando abusam dessa confiança. Apoie organizações que lutam pela privacidade e por leis mais rigorosas. Sua voz, somada à de muitos, é um grito poderoso que ecoa nas salas de poder. Não se cale. O silêncio é a maior arma de quem quer controlar. Quinto passo: cultive a desconfiança saudável. Não se trata de ser paranoico, mas de ser crítico. Quando algo é gratuito, entenda que você é o produto. Nenhuma tecnologia é inerentemente boa ou má. O que importa é como ela é usada. E essa responsabilidade recai sobre nós, os usuários, e sobre aqueles que a projetam e a regulam. Sexto passo: valorize a autenticidade e a coragem de ser imperfeito. A privacidade nos permite ser falhos, aprender com nossos erros, crescer. É o espaço onde a nossa humanidade pode se manifestar sem o peso constante do julgamento. Não se curve à pressão de ser perfeito para a câmera ou para o algoritmo. Abrace sua imperfeição, sua originalidade. Isso é o que te torna único e, paradoxalmente, o que te torna mais seguro em um mundo cada vez mais homogêneo. Chegamos ao fim da nossa conversa, mas não ao fim da sua jornada. A pergunta inicial: a privacidade deve ser sacrificada em nome da segurança? Permanece. Mas agora, talvez, você tenha mais ferramentas, mais reflexões, mais inquietação para responder. E a resposta, meu amigo, não é um decreto externo. É uma escolha interna. É a escolha de ser um cidadão digital consciente, um guardião da sua própria liberdade. É a escolha de não apenas consumir o mundo digital, mas de moldá-lo, de exigir um futuro onde a tecnologia nos empodere, nos conecte, mas nunca nos aprisione. Pense no legado que você quer deixar. Um legado de conformidade e conveniência ou um legado de liberdade e autonomia? Sua decisão, suas ações a partir de hoje irão ecoar não apenas em sua vida, mas na vida das gerações futuras. Então, qual é o seu próximo passo? Você vai silenciar, aceitando a narrativa dominante, ou vai se levantar, questionar, educar-se e agir defendendo o seu santuário interior e inspirando outros a fazer o mesmo? A verdade é que a segurança, a verdadeira segurança, floresce onde a liberdade respira, e a liberdade, a verdadeira liberdade, só existe onde a privacidade é sagrada. A hora de escolher é agora. Qual é o seu lado? Deixe sua reflexão nos comentários. Compartilhe sua perspectiva. Compartilhe este vídeo com alguém que precise desta conversa. E lembre-se, a maior segurança que você pode ter é a de ser verdadeiramente livre. E a liberdade começa na sua privacidade. O tic-tac do relógio continua. O tempo não espera. A escolha é sua.